Tô aqui olhando, viu? De volta, eu tô olhando aqui. Para você que assiste o Big Brother Brasil, presta atenção. Aliás, você votou para quem ficar ontem, né? Para quem você votou para ficar ontem? Pyong, Babu, enfim, a Rafa, vocês viram? Pyong, a coisa mais curiosa e mais engraçada era ver a cara que o Pyong fazia, né? Parece que o Pyong sempre se antecipava às caras, né? Ele já fazia aquela cara de assim, já sei que eu vou sair, enfim. Você viu? 51,70%. Pyong eliminado com 51,70% de rejeição. O grupo aliado ficou em choque. Gente, eu vi ontem as meninas, parece assim... Bom, cada um tem a sua torcida, né? Claro, a gente tem uma afinidade, a gente tem uma empatia, ou nesse caso uma simpatia, né? Por um ou por outro. E o Pyong, dessa vez, eu até, quando começou o programa, até tinha uma certa simpatia pelo Pyong. Quando ele começou a controlar o pessoal, aí eu já deixei meio de gostar, de ter essa afinidade com ele. O Pyong Lee, ele foi eliminado do BBB 20 com 51,70% dos votos e saiu do confinamento, viu, ontem, terça-feira. O hipnólogo foi rejeitado pelo público numa disputa apertada, com Babu Santana escolhido com 47,71% dos votantes. A Rafa, coitada, caiu naquele paredão, realmente, como eu disse, a coitada, caiu ali de coitada, né? Porque, né? E aí a Rafa, ela foi, não chegou nem a 1%. O pessoal que votou, os internautas que votaram na Rafa. A saída do ilusionista causou espanto no grupo dominante da casa, que era aliado dele. Gente, parece que era choraram mais do que quando... Vocês assistiram? Vocês assistiram o Big Brother? Para quem assiste, vocês assistiram o Big Brother ontem e segunda-feira? Na segunda-feira, né, o Leifert, ele entrou na casa com o infectologista falando a respeito do coronavírus, né? Aí eles entraram meio que num desespero, aquela coisa toda. E aí ontem, eles choraram muito mais ontem, entraram muito mais em desespero ontem do que quando foi anunciado o coronavírus para eles na segunda-feira. Claro, brincadeiras à parte, eles ainda não têm a noção, né? A noção real do que está acontecendo aqui fora, né? O que acontece fora da casa a respeito do coronavírus. A realidade mais próxima e que eles vivem e nós não vivemos, né? É justamente isso, né? É da eliminação. Ontem, quando Pyong Lee foi eliminado, gente do céu, para quem assistiu, foi uma tristeza, assim, foi uma comoção. Todo mundo ali eles ficaram estarrecidos. Aquele Daniel, mas que não aguentava, porque não sabia, não compreendia o porquê que Pyong tinha sido eliminado, né? Que é o outro também, que daqui a pouco já está chegando na beira da porta do paredão. O Daniel, se ele chegar no paredão, se eles botarem ele no paredão, eu acredito que ele não volte. Antes do discurso da eliminação, o Thiago Leifert, ele informou aos telespectadores que foram 385 milhões de votos. O apresentador voltou a dizer que os participantes devem tentar escapar realmente da berlinda, do paredão, o que o Pyong não fez essa semana, né? O Pyong, ele deu uma arriscada, né? Ele quis bater no peito e falar, sou macho. É macho, mas não escapou do paredão, nem isso não deixou com que ele escapasse do paredão não, viu? Então Pyong Lee foi sim eliminado, viu? Olha, tem mudanças nos canais, em todos os canais por conta do coronavírus, a mudança na estrutura, né? Tanto na estrutura física, deixa eu conversar com vocês aqui mais sério, vem cá, chega aqui perto do tio, deixa eu conversar com vocês. As mudanças, elas já começaram a acontecer e vão acontecer na maioria dos programas, tá? De televisão, e aí eu digo para vocês também em programas de rádio. Pessoal, nós todos esses dias estamos falando a respeito do coronavírus. Temos, sim, a obrigação de ter a consciência. Então, para você, principalmente o grupo de risco, tá? Então, vamos atentar às pessoas com mais idade, vamos proteger os nossos cadinhos, né? Os nossos pedacinhos aí, quem tem, vamos proteger. Então, temos que dar, sim, a devida atenção. E é uma situação que nós nunca vivenciamos, né? Até para quem, acho que eu disse ontem, às vezes eu confundo aqui com a rádio. Então, às vezes tem coisas que eu digo aqui, achei que disse aqui, mas disse na rádio e vice-versa. Então, vamos nos atentar. Nós nunca passamos por uma situação como essa, né? Já passamos em situação de guerra, e são situações completamente diferentes, né?
na situação de guerra, os nossos avós, os nossos bisavós, eles foram enviados para a guerra. Nesta guerra em especial, contra o coronavírus, nós não somos convocados a ir para uma guerra. Muito pelo contrário, nós estamos sendo convocados para ficarmos em casa, né? E isso é essa é uma conscientização que nós temos que ter. Então, vai se ter uma estrutura em toda parte, e uma estrutura, uma mudança global, não é só uma realidade. Pelo contrário, você aqui de Araçatuba, você está percebendo que começou lá do outro lado, né, lá na Ásia, e está vindo para cá, está chegando e já chegou, né, no nosso dia a dia, e a coisa vai vir numa crescente. E não é uma histeria, nem tem que se ter uma histeria, pelo contrário, né? Nós temos que aprender, né, e temos sim que aprender com o que está acontecendo, que começou a acontecer do outro lado do mundo. Então eu quero dizer para vocês que algumas estruturas vão ser tomadas, mudanças nas estruturas vão ser tomadas, né? A exemplo que eu disse para vocês, a Rede Globo, por exemplo, vai deixar de interromper as gravações da novela, né? A partir da próxima segunda-feira, as novelas entram reprise, a fina estampa na novela no horário da noite, né? E também à tarde, da novela das 7, Malhação. E aí, eu estava lendo ontem que para voltar ao normal, as gravações vão ser 3 meses. Porque por isso que as pessoas perguntavam assim, nossa, mas como assim vai a novela das 9 que está passando agora, mas não é uma coisa rápida? Não, gravação exige produção, exige depois pós-produção, mandar para o ar, então tem uma demanda. Então, bom, aí a perspectiva deles é de que eles voltem. A segunda fase seria dessas novelas daqui 3 meses, né? E estruturas, também aqui no Canal 21, a gente vai acabar tendo essas estruturas, mudanças também nas nossas estruturas, mas aí nós também vamos acabar avisando vocês, certo? E, inclusive até da Globo, Ana Maria Braga, o pessoal perguntou assim, Regis, aí eu fui atrás para saber, né? Regis, Ana Maria Braga podia... Por que colocaram jornalismo e não deixaram os outros 2 apresentadores que estavam, né, substituindo a Ana Maria Braga enquanto ela estava fazendo o tratamento contra o câncer? Porque envolve questões, gente, de patrocínio, porque eles têm obrigação, né, de passar para o contratante. A Ana Maria Braga dava X no contrato, olha, está aqui, Ana Maria Braga, ela dá X, né, no Ibope. Aí quando colocaram o Bataglin e a outra apresentadora, deu realmente uma diferença no Ibope. Aí onde os patrocinadores falaram assim, não, então a gente é melhor nós esperarmos aí a Ana Maria Braga voltar, essa situação melhorar. Então tudo questão também de pontuação e de Ibope. Então, e aí coincidiu com essa chegada do coronavírus aqui no Brasil. Então, as mudanças, elas vão acontecer em todos os âmbitos, em todos os lugares. Então, preste atenção e se adapte a essas novas mudanças. Nós só vamos passar por ela, tá? E a gente vai passar. Então, preste atenção, porque é necessário, vamos nos cuidar, porque realmente isso é muito necessário. E a gente conversa todos os dias pela manhã com vocês. É isso que a gente quer, essa conscientização. Aí fala assim, mas está batendo todo dia, está batendo. Sabe por quê? E sabe por que a gente está batendo e nós vamos continuar batendo todos os dias? Para que quem pode, fique em casa, evite o contato social, para não acontecer com o Brasil o que está acontecendo, o que aconteceu na China e o que está acontecendo na Europa. A Itália, nós estamos muito bem vendo isso, né? Não deram a devida atenção no início, chegou ao ponto que está chegando agora. É o que nós também não queremos aqui no Brasil. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos evitar, vamos procurar ficar dentro de casa o melhor que nós pudermos. Eu trabalho também na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, eu trabalho na Band FM no período da tarde. E aí tem também algumas mudanças também operacionais também lá, né, até São Paulo, vão ocorrer essas mudanças. Aliás, já começaram a ocorrer. Então, assim, é uma situação com um certo peso da nossa atenção. Então, vamos dar essa importância que esse momento exige. Não é uma coisa assim que,
sabe? Assim, não, deixa, eu não vou fazer a minha parte, não. Faça a sua parte. O fato de você evitar dar festas. Tem pessoas que eu estava vendo, pessoas que às vezes, depoimentos nas redes sociais, não, eu vou continuar dando minha festa, vou continuar dando meu churrasco, fazendo minha festa aqui em casa, fazendo minha festa não sei na onde, nos ranchos, vou reunir minha galera. Então tomem cuidado, tá? Nem sempre esse é o melhor caminho, né? Nem sempre esse é o melhor caminho. Então é melhor que a gente tome cuidado mesmo. E falando nesse assunto, eu estou aqui com o jornal Folha da Região e é um assunto que é a realidade, né? É um assunto que é a realidade. Eu vou colocar aqui, ó, segurar aqui para vocês, a capa do Folha da Região de hoje, tá? É a capa do Folha da Região de hoje, tá aqui. Supermercados aqui, ó, tem aumento de 275% nas vendas do delivery, olha lá, ó. Tá vendo? Aquelas vendas, tá aqui, ó. Então, ó, é uma realidade. Ó, isolamento voluntário tem sido uma medida estimulada pelas autoridades de saúde para a contenção do avanço do coronavírus. Então, é uma realidade que a gente está conversando. Supermercados têm realmente aumento na venda feitas por delivery e é realmente uma boa proposta, né? O isolamento voluntário tem sido uma medida consciente e que está sendo estimulada pelas autoridades de saúde para a contenção do avanço do coronavírus. Com isso, o delivery cresce, né, como opção para os consumidores. Em Araçatuba, redes de supermercados já registram aí o aumento de 275% nas vendas feitas pela internet. O responsável pelo setor do delivery do mercado aqui, ó, deixa eu ver aqui, Rosa Felipe, lá na Bolívia, a Juliana Beatriz, contou para a reportagem do jornal em que dias normais são feitas entre 8 a 10 entregas diariamente, mas que com a preocupação causada pelo coronavírus, de 8 a 10 passou para 30. E isso com certeza tende a aumentar, né? Há cerca de 4 anos, mais ou menos, nós começamos com o serviço de compras, né, por delivery. De lá para cá, os números foram aumentando gradativamente, mas não tanto como está atualmente. E realmente vão aumentar esse tipo de... A entrega, deixa eu ver aqui, ó, a Associação Paulista de Supermercados, né, do estado de São Paulo, aliás, do estado do Rio de Janeiro, a APAS, tem também a SERJ, já estimulam o serviço também de entrega, viu, gente? A entidade carioca cogita até suspender as taxas cobradas separadamente para esse serviço. Nessa modalidade de serviço, os consumidores escolhem os produtos pela internet e recebem a compra em casa. O supermercado cobra uma taxa adicional de acordo com o prestador de serviço contratado aí para as entregas. Então, isso é muito bom para que a gente tenha uma noção. Isso é bom que a gente acaba esse novo tipo de serviço, muitas pessoas acabam não conhecendo, vão conhecer e de repente até façam disso uma prática, né? A região de Araçatuba já registra 30 casos suspeitos do coronavírus. A região de Araçatuba já conta com 30 casos suspeitos do coronavírus, sendo 23 somente em Araçatuba. Segundo um boletim diário divulgado na tarde de ontem, terça-feira, 17, pela Prefeitura de Araçatuba, 23 casos são considerados suspeitos, no qual aguardam resultados dos testes. Foram registrados 16 novos casos, somente de segunda para terça-feira. Segunda para terça, 16 novos casos foram aí registrados. Entre os 23, 4 pessoas não tiveram contato com ninguém que testou positivo e nem tem histórico de viagens para a Europa ou muito menos aos Estados Unidos. 9 viajaram internacionalmente, entre eles uma criança de 3 anos. 4 viajaram para São Paulo e 6 tiveram contato com pessoas infectadas. Ao todo já são 24 casos suspeitos, sendo aí um descartado. E assim vai, viu, gente? Tem relações aqui, ó, Birigui, Penápolis, Andradina, mas tem cidades bem menores. Tem cidades bem menores que já acho que eu estava vendo, Santa Fé, né? Santa Fé também é uma cidade pequeniníssima, né? Já estava com registro, enfim. IBGE suspende entrevistas e revê realização de concurso em maio. Lembra? Até falamos aqui no nosso programa recentemente, até demos a dica aqui para você, né? Olha, gente, vai ter o concurso do IBGE, então suspendeu, tá? Então suspendeu. O mesmo assunto, claro, domina também a pauta do Jornal Liberal,
coronavírus, Araçatuba tem emergências e casos triplicam. E aí, inclusive, mostra uma situação que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui para vocês. E é muito interessante, nós estávamos aqui comentando. Eu vou até perguntar, vou atualizar essa minha informação com o nosso entrevistado, se quando ele veio para cá as ruas ainda estavam poucas, estavam desertas. Aqui, ó, coronavírus está aqui, Araçatuba, emergência em casos triplicam. Olha só como as ruas, aqui é uma rua principal de Araçatuba, olha como a rua está vazia, né? Eu até conversei aqui com os meninos que a hora que eu estava vindo, as ruas estavam vazias, né? Olha, preocupação com o avanço da doença tem esvaziado ruas que tradicionalmente são marcadas pelo grande fluxo. E é verdade mesmo, né? Esse grande fluxo aqui, o número de casos triplica. É aquele assunto, é o assunto que domina. Shoppings de Araçatuba reduzem o horário de funcionamento, viu, pessoal? O coronavírus já começa a afetar o funcionamento do comércio em Araçatuba. Na tarde de ontem, os 2 principais centros comerciais do município anunciaram a diminuição no período de atendimento a partir de hoje, desta quarta-feira, atendendo à recomendação das autoridades de saúde. O Shopping Praça Nova e o Araçatuba Shopping diminuíram em 33% seus respectivos horários de funcionamento. Em vez de abrirem às 10 da manhã e fecharem às 10 da noite, gente, os centros de compras iniciarão as atividades a partir de hoje, tá? Os 2 shoppings aqui de Araçatuba, em horários diferentes, do meio-dia até às 8 da noite. Os 2 espaços comerciais que ficavam abertos durante 12 horas por dia funcionarão apenas 8 horas diariamente. Calçadão. As lojas do Calçadão e o comércio de Araçatuba, no geral, seguirão funcionando aí no mesmo horário, das 9 da manhã até as 18 horas. Porém, segundo o presidente do Sincomércio, né, o Sindicato do Comércio Varejista de Araçatuba e Região, o Jenner Silva, e a entidade, em conformidade com os Sincomerciários, né, Sindicato dos Empregados do Comércio de Araçatuba e também região, fez uma recomendação aos lojistas para que haja rotatividade entre os funcionários. No comunicado distribuído aos empresários, no final da tarde de ontem, as 2 entidades citam o momento de grave crise na saúde pública por conta da Covid-19 e fazem orientação a empresários, comerciantes e empregados do comércio para que organizem aí as turmas e horários de trabalho no sistema de revezamento, tá? Então, prestem atenção, são horários aí que vão estar aqui, são horários que vão estar aqui diferenciados, tá? O shopping, o cinema, o Araújo não vai funcionar, que é no Araçatuba Shopping. O Cineflix parece que ele vai operar com uma diminuição de 50% no horário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um break comercial e já vou começar a bater o nosso papo aqui. O nosso entrevistado, o assunto hoje realmente muito me agrada, eu tenho um carinho muito especial por esse assunto, né? É a adoção. A conversa de hoje com o promotor de justiça de Araçatuba, Joel Furlan. Ele vai estar aqui conversando conosco a partir do próximo bloco sobre a adoção. É a nossa conversa que começa já já. Primeiros passos aos grandes conhecimentos, Colégio Judá. Plantando hoje pra colher amanhã, Colégio Judá. Colégio Judá, educados pra amar, Colégio Judá, o Judá não para. Colégio Judá, uma escola de princípios, ensino forte e tradição. E aí, o que você está precisando hoje? De repente, uma linha para banheiros? Ou portas novas para deixar a sua casa mais bonita na hora de entrar com qualidade? Hã? Que tal uma churrasqueira de alvenaria? E que tal preço e qualidade? A Heraldo Materiais para Construção tem tudo isso para te oferecer. Dá uma olhada em tudo isso que a loja pode lhe oferecer. Além de pisos e revestimentos, pisos polidos e porcelanatos, cimento e cal, tudo em material elétrico e hidráulico, pias e gabinetes, tijolos e blocos, pelo menor preço e com as maiores facilidades para você. Gente, são mais de 20 anos no mercado. Precisou?
pode procurar a gente aqui, ó. A Heraldo Materiais para Construção é uma loja que oferece promoção, preço e qualidade. Agora, quer acompanhar mais? Quer saber tudo através das nossas plataformas digitais? Olha, pode acessar Facebook e Instagram, Heraldo Materiais para Construção, ou nosso site, heraldomateriais.com.br. Gente, são 2 lojas para atender todas as suas necessidades com muito carinho. Então, antes de fazer qualquer orçamento sem compromisso, passe primeiro aqui no Heraldo Materiais para Construção. É em Bilac, na rua São Paulo 453, e em Araçatuba, na rua 15 de novembro 857. O telefone para informações em Araçatuba 3305-8550 e em Bilac 3659-1423. Que é o WhatsApp? É o 99744-2589 com o DDD 18. Heraldo Materiais para Construção. Tá te esperando. Vem pra cá. Olá pessoal, você que está assistindo aí Oferta Mix, preste atenção que tem promoções imperdíveis para você. Maíra Designer aqui na cidade de Araçatuba, que tem assim promoções imperdíveis, está colocando fogo no seu estoque, mas o fogo no sentido figurado, para você poder comprar tudo, deixar sua casa moderna e muitas novidades chegando, porque o mostruário tá pegando fogo. Você pode comprar em 10 vezes. Isso mesmo. Maíra, vem cá, mulher. Conversa comigo, tudo bem? Isso, tudo bem. Gente, venham pra Maíra Design, hein? Estamos liquidando todo o showroom. Em 10 vezes? Isso, em 10 vezes sem juros, hein? 2 lojas na cidade de Araçatuba. Isso, temos 2 lojas para vocês. Uma aqui na Rua do Fico, 699, e a outra na Avenida Brasília, 1855. Sem contar a qualidade, né? Para você deixar a sua casa moderna, arrojada, não é? Isso, aqui você encontra tudo para sua casa, hein? Para sua área de lazer, até para seu escritório também, hein? Ou seja, a modernidade está aqui exalando, esperando por você, para que você deixe, seja qual for o local que você vai ficar, na casa, no escritório, na área de lazer. Isso, nós temos aqui em Maíra Design. Corre pra cá. Alô, meus amigos, aqui quem fala é o Caju. E aqui quem fala é o Castanha, dupla Caju Castanha, quer mandar um abraço para nosso amigo Flávio Carvalho aí da TVC. Exatamente, Castanha, canal 21. Canal 21, né? É forte demais, gente. Pense num programa bom. Rapaz, a TVC tá ficando quente. Exatamente, e o Flávio Carvalho então nem se fala. É uma fera. Ó, um abraço aqui do Castanha, Flávio. Um abraço do Caju, Flávio. Com Deus, irmão. Amém. Oi, gente, tudo bem? Recadinho bem legal pra você não perder nenhum momento do nosso Top Hits, hein? Toda terça-feira, né, Juju? Às 21 horas. Mas, caso você perder, olha só, hein? Sábado tem reprise. Isso aí, às 13h40. Estamos aguardando vocês com o maior carinho. Já de volta e desta feita, eu sempre gosto de olhar sempre, e não minto para vocês, a minha cola aqui, né? Dr. Joel Furlan, certinho, 6º promotor de justiça de Araçatuba, Infância e Juventude, Idosos e Direitos Humanos, né? E o assunto a partir de agora é a adoção, esse assunto que eu sou apaixonado, vocês sabem disso, particularmente esse assunto muito me fascina. Dr. Joel, bom dia e bem-vindo. Bom dia. Adoção é um assunto que chama a atenção das pessoas, doutor, para quem tem esse olhar, né? Para quem tem um desejo de ser pai e mãe e por algum motivo querem adotar. É um assunto que chama realmente a atenção, né, doutor? Sim, na verdade, a adoção, tanto para aquelas pessoas que têm alguma vontade ou têm um sonho de adotar, mas acho que de uma maneira geral a adoção ela sensibiliza as pessoas porque eu sempre dito que a adoção ela é um ato de amor, né? Adotar é um ato muito bonito. Então isso acho que mexe com as pessoas, tanto aquelas que querem como aquelas que
que simplesmente pelo ato em si se comovem pela situação. Né? Agora, doutor, eu já começo a nossa entrevista perguntando para o senhor, aqui, doutor, fique à vontade. As pessoas têm muitas dúvidas. Quais as principais dúvidas, doutor, a respeito da adoção? Bom, a primeira delas e é comum isso, as pessoas acham que falam, eu tenho uma pessoa no bairro que está grávida, ela não tem condições de criar, e eu vou pegar o filho dela porque ela me entregou para mim. Isso hoje, e a gente já viu várias situações acontecer, não só em Araçatuba, mas também no Brasil como um todo, não pode fazer isso, né? Não existe essa possibilidade de você fazer um acordo com determinada pessoa e levar essa criança para casa. Isso é crime, isso possibilita a tomada de várias medidas, não só no aspecto criminal, mas também civil. Então, assim, se você tem essa ideia, se você tem essa intenção, esqueça que você pode perder essa criança e, além de tudo, você pode responder a um processo criminal. É bem assim, eu estou grávida, eu quero dar o meu filho, quero dar o meu filho, por exemplo, para o Fininho. Eu não posso fazer isso. Não. A grávida, toda mãe, né, toda grávida que não quiser criar o seu filho, por razões diversas, seja porque não tem condições financeiras, seja porque acha que não é o momento dela ter o filho, e aí eu sempre digo que é uma opção ao aborto que as pessoas, que é ilegal, né? Então, assim, se você não quer criar o seu filho, você tem o direito de procurar o fórum e entregar essa criança legalmente. Então, assim, as grávidas que tiverem esse desejo e tem uma em andamento nesse momento em Araçatuba fazendo isso, você procura o fórum, procura a equipe técnica, vai ser feito um registro, a equipe técnica vai fazer um acompanhamento com essa grávida no sentido de saber se efetivamente é ou não a vontade dela, se ao final ela decidir pela entrega, quando ela tiver o filho na própria Santa Casa, se for o lugar, ou num hospital particular, ela não vai nem ter contato com essa criança vai ser imediatamente entregue ou para um casal da lista, que a gente pode falar, né? Ou para o abrigo até que a situação seja resolvida. Agora, doutor, isso que fique bem claro, é um desejo espontâneo dessa mãe, e se ela decidir que eu não quero ter essa criança, e aí ela tem os motivos dela, ela vai ser reservada, ela vai ser respeitada, ela vai estar dentro dos direitos dela, porque às vezes as pessoas acham assim, nossa, vou estar cometendo um crime, será que eu vou estar cometendo um crime? Não, também, não sei se o senhor me corrija, algumas pessoas podem achar diferente, mas é um ato de amor, né? A partir do momento que aquela mãe fala, olha, eu não tenho condições nesse momento, agora eu decidi, eu não tenho condições de ser mãe, eu vou colocar o meu filho à disposição de uma família que quer recebê-lo. Isso não é um ato infracional, doutor? Não, muito pelo contrário. E quando a gente ouve essas mães, né, não são muitos casos, mas nós já tivemos alguns, eu falo exatamente isso. Eu falo, olha, parabéns pela coragem que você está tendo de fazer isso, né? Porque eu acho que talvez pelo desconhecimento, algumas abandonam, algumas entregam. A gente já teve caso aqui na região de mãe deixar filho na porta da casa de outras pessoas. Isso não é necessário fazer isso, você pode entregar essa criança. Também nós já tivemos casos em que a mãe, ela quis entregar essa criança durante a gravidez e depois que ela recebeu o atendimento com as psicólogas do fórum e com a equipe técnica, ela mudou de ideia, se reestruturou e decidiu não mais entregar. Então, assim, a equipe vai trabalhar para que essa mãe decida exatamente o que ela quer e não o que as outras pessoas queiram, né? Então, ela tanto pode entregar ao final, como ela fala, não, estou em dúvida. Então ela não vai entregar. Então, assim, o que eu sugiro a toda pessoa toda mulher que estiver grávida e estiver em dúvida sobre ter ou não esse filho, entregar ou não entregar esse filho, procure a equipe técnica do fórum. Porque depois da decisão tomada, se foi esse o desejo de entregar a adoção, ela não mais consegue o filho, né? Quando passou os trâmites, ela é ouvida depois que a criança nasce, ela é ouvida pelo juiz na frente do promotor e de um defensor. Tem um prazo mínimo, decorrido esse prazo, aí não tem volta, né? Aí você não... Até porque a gente tem que pensar também na criança. Sempre é pensado no bem-estar da criança, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o principal norte dele é a proteção integral da criança e do adolescente, no sentido de entender a criança como um ser em desenvolvimento, que ela precisa dessa proteção especial. Então, a adoção, ela sempre vai ser levada em conta
o maior interesse da criança. E às vezes tem esse conflito de por exemplo, de um casal ou de uma pessoa individualmente que não consegue a adoção, achar que seja alguma coisa contra ela ou contra o casal. E às vezes aquela situação não era viável para a criança. Para a criança. E aí você vai prevalecer o interesse da criança, sempre. Doutor, em que momento, quando essas crianças chegam até, e elas, quando são retiradas da família, elas vão para onde? E em que situação que chega? Porque quando chega na situação de serem retiradas da convivência dos pais, é que não foi um momento muito agradável, não é um momento muito bacana, né? Porque são histórias tristes, né? Nós imaginamos que são histórias tristes. Elas vão para onde? E em que momento que a justiça decide, olha, é melhor essa criança ser retirada daquele lar e vai para onde? Tá. Na verdade, essa área, você tem dois lados. Você tem um drama muito grande, né? Uma situação de sofrimento, de tristeza, e aí ao final você tem um momento de alegria. Sempre são dois lados, né? A regra é que a criança e o adolescente devam permanecer com a família, né? Então, assim, a rede vai trabalhar para que a criança e o adolescente permaneçam na família, porque é um direito dela morar com a família de origem. Bom, muitas vezes isso não é possível, porque você tem, em algumas situações, pais alcoólatras, pais drogados, pais e mães, né? Situação de violência sexual, pai que abusou de filha, de criança, de bebê, a gente tem inúmeras situações. Então, assim, como que se dá isso? Num primeiro momento, se não for um ato muito grave, que dependendo da situação, por exemplo, um abuso sexual, imediatamente essa criança é retirada da família e ela é acolhida no abrigo da cidade, salvo se houver dentro daquela família algum parente que possa assumir essa guarda e colocar essa criança a salvo dessa situação. Sendo possível o regresso à família, então a rede trabalha toda uma situação no sentido de voltar para a família de origem. Muitas vezes isso não é possível, seja pela situação dos pais, seja porque eles não aderiram aos encaminhamentos e não tem familiar. Nessa situação, a criança acolhida, e aí a gente tem o abrigo da cidade, a gente tem 2 abrigos, né? Sim. Um feminino e um masculino. Hoje no feminino nós temos 6, que não é só feminino, ele é feminino, mas ele recolhe crianças dos 2 sexos até 12 anos. E nós temos um só masculino, que é de adolescentes, que nós temos 2 adolescentes. Então hoje na cidade nós temos apenas 8. E nós já tivemos em Araçatuba mais de 100 crianças acolhidas. 100 crianças, doutor? Exatamente. 100, 110, 120. O que foi feito para diminuir? Exatamente. Então isso, na verdade, é motivo de comemoração. Coincidência ou não, quando foi aprovada a norma do Sistema de Assistência Social, que é a LOAS, né? Lei Orgânica Nacional de Assistência Social, ela implantou diversos órgãos no município, como CRAS, CREAS, dentre outros. Essa rede assistência social, associada à rede do fórum, né? Promotor, juiz, equipe técnica, possibilita esse trabalho preventivo e, além desse trabalho preventivo, possibilita esse trabalho de resgate da família. Então, isso diminui muito o acolhimento. Então, hoje você consegue, muitas vezes, evitar o acolhimento, ou quando você não consegue evitar o acolhimento, você tem um acolhimento, mas esse acolhimento ele é curto, porque a rede dá suporte a essa família e a criança volta a viver em família, que é o que preconiza o Estatuto e acho que é o direito de é o que todo mundo quer, ficar na sua família de origem, né? Então, assim, esse sucesso se deve à interligação da rede, algumas mudanças legislativas e principalmente à vontade das pessoas envolvidas de agir rápido, de buscar uma solução para aquele caso. Mas, em algumas situações, isso não é possível. E aí que entra na questão que você me perguntou. Essa criança ela é acolhida. Se nós esgotamos todos esse caminho, aí a promotoria entra com uma ação, chama ação de destituição do poder familiar. Essa criança é destituída do poder familiar, então é como se os pais fossem retirados legalmente dele, e aí a criança é colocada em adoção. Para quem? Para aquelas pessoas que estão inscritas no Cadastro Nacional de Adoção. E que para isso tem que fazer
um curso, tem que fazer. Eu vou falar sobre isso no break. Eu vou chamar um break agora. Não, eu vou chamar um break. Aí é rapidinho e depois. Eu tô olhando aqui pro relógio, a conversa flui aqui. Eu vou chamar um break, gente, rapidinho. E aí eu volto conversar sobre adoção com o Dr. Joel Furlan. O assunto dessa manhã aqui no Atualiza é a adoção. E a gente então volta daqui a pouco. Peraí. Vai sair? Pense em nós. Que nós pensamos no seu conforto, agilidade e em sua segurança. Odicar, a forma mais prática e econômica para ir e vir. Tenha sempre à sua disposição, a qualquer hora do dia ou da noite, um veículo Odicar. Baixe o aplicativo, some pontos e ganhe vários prêmios. Odicar. Chamou, chegou. E aí, meu amigo? O Zé Risquinho tá precisando de um reparo aí? Pois é, chega de desculpa para você cuidar do seu carro. Agora você tem o lugar certo, com qualidade e eficiência, para poder cuidar com todo carinho do seu carro, do seu caminhão, da sua caminhonete e até mesmo do seu ônibus. Estamos falando de B2 Pneus, gente, com serviço de busca e leva também, 3607-7400. A B2 Pneus lança sua folia de preços baixos, isso mesmo, toda a linha de amortecedores e suspensões em até 10 pagamentos. Você não ouviu errado, 10 pagamentos, incluindo aqui para você poder optar em troca de óleo, alinhamento, balanceamento, seja veículos de grande e pequeno porte. Aquele cuidado que o seu carro precisa e que você merece, tá aqui com essa família toda da B2 Pneus. Afinal de contas, profissionais altamente qualificados para te dar um atendimento e com equipamentos de primeira linha com muita qualidade. Inclusive, é representante oficial da linha Dunlop. Vem para cá e confira toda a nossa oferta, toda a nossa promoção e tudo que a B2 pode lhe oferecer. O endereço, Jorge Mellen Rezec, 2604. O telefone é o 3607-7400. B2 Pneus. Quem atende, entende. Alô, meus amigos, aqui quem fala é o Caju. E aqui quem fala é o Castanha, dupla Caju Castanha. Quer mandar um abraço para nosso amigo Flávio Carvalho, aí da TVC. Exatamente, Castanha, canal 21. Canal 21, né? Forte, é forte demais, gente. Pense num programa bom. Rapaz, a TVC tá ficando quente. Exatamente, e o Flávio Carvalho então nem se fala. É uma fera. Um abraço aqui do Castanha, Flávio. Um abraço do Caju, Flávio. Com Deus, irmão. Amém. Oi, gente, tudo bem? Recadinho bem legal pra você não perder nenhum momento do nosso Top Hits, hein? Toda terça-feira, né, Juju? Às 21 horas. Mas, caso você perder, olha só, hein? Sábado tem reprise. Isso aí, às 13h40. Estamos aguardando vocês com o maior carinho. Estou aqui comendo, produção. Eu até esqueci de dar dica para o Dr. Joel. Estou conversando com o Dr. Joel Furlan. Nosso assunto é adoção. Até esqueci de falar para ele a dica. Enquanto eu falo, ele pode comer, tem um bolo de banana delicioso aqui. O assunto é adoção. Volto a conversar com o Dr. Joel Furlan, promotor. Doutor, eu quero adotar, né? Quais são os meus primeiros passos? Tá, bom, primeiro, qualquer pessoa maior de 18 anos pode adotar. Então, quem pode ser solteiro, pode ser casado, pode viver em união estável, desde que seja legalmente constituída, pode ser um homem, uma mulher, dois homens, duas mulheres, enfim, não existe limite para adoção nesse sentido. Então, qualquer pessoa que tiver vontade de adotar, primeiro passo é procurar o fórum. Então, você vai procurar o fórum, a equipe técnica, você vai fazer uma inscrição, apresentar a documentação pessoal, de trabalho, de renda, etc. E aí tem um trâmite. Você tem que passar por um curso que é feito pela equipe técnica
e depois desse curso tem uma avaliação, aí tem manifestação da promotoria e o juiz, se tiver tudo ok, você ingressa formalmente no cadastro. Nesse cadastro é importante as pessoas saberem que você vai colocar o perfil da criança que você quer. E dependendo do perfil da criança, vai ser o tempo que vai demorar ou não a concretização da adoção. Se você optar por um bebê recém-nascido, sem qualquer tipo de problema, sem qualquer risco, vai ser mais difícil. Se você optar por um adolescente de 14 anos, nós temos 2 adolescentes prontos para adoção. Então isso depende, então às vezes as pessoas reclamam, criticam, mas demora, eu não consigo. Normalmente você não consegue porque você fez uma escolha que 90% dos casais fazem, então o número é maior do que as crianças disponíveis. Isso que é interessante, viu, pessoal? Às vezes você, eu entrei no processo de adoção, eu acho isso muito interessante. E eu falo, viu? Para mim não tem problema nenhum falar sobre isso. Eu achei muito interessante, porque assim, tem um momento em que você, no processo, você escolhe, né? Você coloca lá a criança, o desejo, você coloca o desejo da criança. Menino, menina, com irmão, sem irmão, de tal idade, né, a faixa etária. Então isso tudo facilita, né, ou... Doutor, eu não vou falar dificulta, porque a palavra não é essa correta, me ajuda na palavra. E nem facilita, mas é ela quem... Mas assim, você tem que colocar aquilo que teu coração diz, né, aquilo que você está preparado. E isso é muito interessante, porque quando você começa a ir ao fórum, as técnicas começam a te atender, é muito interessante, porque você conversa. E uma coisa, gente, que eu achei absolutamente maravilhosa. Façam isso mesmo, técnicas. Revirem do avesso. Mas revirem mesmo do avesso os pretendentes à adoção. Porque assim, tem que ser feito isso. Doutor, mas tem que ser feito isso mesmo. Tem que revirar a gente do avesso. Precisa porque, por exemplo, tem pessoas, e é comum acontecer isso, tem um casal, por exemplo, em crise no casamento. E aí eles, por exemplo, não podem ter filho. Aí eles acham que adotar uma criança vai salvar o casamento. Então, se as técnicas percebem que o objetivo da adoção não é a criança em si, mas sim resolver uma situação ainda que da pessoa, essa adoção não vai ser concretizada porque não vai ser benéfica para a criança. Então, tem que ser um ato realmente de vontade, né? Não, e olha, gente, se entregue às técnicas, porque assim, são meninas assim que conversam com a gente, é muito interessante. E tem que ser feito isso mesmo, que as pessoas falam assim, eu lembro que quando eu passei por esse processo, eu ia constantemente lá no fórum, e era muito interessante. Uma hora era com a psicóloga, hora era com a assistente social. Isso era muito interessante porque conversava-se. E isso é muito bom. Sim. Tem que acontecer, porque assim, é uma certeza nossa, né? No meu caso solteiro, mas no caso do casal, tem que ter essa certeza. E hoje, por exemplo, para que as pessoas tenham uma ideia, nós temos aproximadamente 60 pessoas ou casais, enfim, 60 cadastros prontos para adoção em Araçatuba, de pessoas interessadas. E nós temos hoje, na comarca, somente esses 2 adolescentes que eu falei prontos para adoção. As outras crianças que estão acolhidas, ou ainda estão naquela fase de ou volta para a família, ou sai da família. Então, assim, isso é um processo que demora um pouco, então não é matemático. Então são colocadas para adoção as crianças ou adolescentes que estão nesse processo? Todos esses adolescentes que estão destituídos do poder familiar, aí eles entram no cadastro tanto de Araçatuba quanto nacional, que nós temos 2 cadastros, um da comarca... Destituídos. Esse cadastro dos interessados, né? E aí, claro, quando a criança é destituída, automaticamente esse cadastro é alimentado, aí esses dados são cruzados, que pode surgir uma pessoa tanto de qualquer lugar do Brasil, como daqui da comarca. Outra coisa que levanta dúvida nas pessoas, tem situações em que um casal acabou de entrar na lista e o outro que está há muito tempo não conseguiu. Como eu falei, pode ser que esse primeiro da lista, ou segundo, ou terceiro, tenha optado por um bebê de até 6 meses. E aí, não optou por irmãos. Vamos imaginar que o último casal da lista concorda em adotar grupo de irmãos. Então, por exemplo, tem um bebê, um irmão de 3 e um de 5. Claro que não vamos separar o bebê e colocar para o primeiro. Vai lá para o último que optou pelos 3 irmãos. Como eu falei, a adoção, o interesse principal é da criança. Então, é manter esses irmãos juntos e não separar para atender o interesse exclusivo do casal. Agora, uma coisa pode acontecer, eu vou dar um recado aqui, mas uma coisa pode acontecer também. Você pode, às vezes, a sua realidade naquele momento, você pode falar assim, não,
eu opto sem o irmão, né? Só um. Mas a realidade pode mudar. Sim. Porque o amor, ele pode vir, Sim. doutor. E aí você pode depois parar e pensar, falar, não, se tivesse um irmão, eu acolheria. Porque quando a gente conhece aquele amor de pai, acredito que a gente muda também, né? Um pouco. E você pode mudar o cadastro a qualquer momento. Então, aquele perfil que você colocou inicialmente, você pode, no curso desse processo, falar, não, eu repensei, não quero só recém-nascido, eu também quero crianças acima de 5, 6, 7. Isso tem mudado muito no Brasil. As pessoas têm aberto o leque de opções para adoção. Por que acontece isso, doutor? Eu Justamente acho- que a gente... Posso responder? Claro. Por que será que é porque a gente acaba conhecendo o amor? Eu pergunto para o senhor, mas será que é porque a gente... Eu falo isso por experiência própria, que a gente olhava e falava assim, bacana, eu acolheria também o irmão. Não, tem um momento em que os casais vão conhecer as crianças que estão no abrigo, né? Então, depois que eles conhecem, muitos deles olham aquela criança e falam, não, acho que eu quero... Não exatamente, especificamente aquela, mas pode acontecer isso. Sim. E aí ela vai e muda, fala, não precisa ser só criança recém-nascida, pode ser mais velha. E nós já tivemos caso concreto aqui em Araçatuba, que depois que viram, alteraram o cadastro e adotou, e está super bem, até gente, hoje. Olha, falar a verdade para você. Quando o amor fala... deixa eu dar um recado para você, vou continuar entrevistando o Dr. Joel Furlan, nosso assunto aqui é adoção, tá? Então, para você que está aí nos acompanhando, é um assunto que eu disse particularmente muito me agrada, né? E é muito gostoso. Deixa eu falar de coisa... Aliás, falando de coisa gostosa, Betinhas! Coisa gostosa essa época, então não tem coisa mais gostosa, né, gente? Chegando a Páscoa e Betinhas, nós sabemos que é referência, né? Aliás, de bom gosto, uma delícia. São vários produtos que a Betinhas, ela acaba oferecendo também para você, né? Essa época do ano, são ovos de Páscoa, tem o Rubi, pois é, eu tenho aqui, ó, o ovo Gold, gente, sempre é muito gostoso, ovo de Páscoa Premium, tá vendo, né? Só para deixar você com água na boca. Falando em deixar você com água na boca, vem cá, esse aqui, vou abrir aqui. Eu vou aqui, ó, abrir para... Aqueles bem assim, eu vou abrir, a hora que eu conseguir abrir, eu quero abrir para vocês. Está aqui, eu vou fazer vocês passarem vontade. Fazer isso com vocês, tá? Vou judiar de vocês, porque eu não sou obrigado. Esse aqui, gente, eu vou falar para você. Ai, Jesus, que coisa chata, esse Rubi. Sabe que ele é naturalmente, a cor dele é essa, naturalmente assim, essa cor, viu? E aí, oh meu Deus, olha só, eu vou passar, ai meu Deus do céu, ai gente, olha só, olha aqui, presta atenção, gente, esse aqui é o chocolate Rubi, ele tem antioxidantes naturais, viu? E a cor dele é essa mesmo, viu? Não tem outra, não tem adicionantes para colocar nessa cor, para chegar nessa cor, não. Então, dá licença. Viu? E o sabor, gente? E o sabor? Vou falar a verdade para você. É de passar bem. É de passar muito bem. Então, para você, fica a dica para você, tá? Betinha, está aparecendo aqui o GC, está aparecendo para você 3608-9966, Laurindo Caetano de Andrade 401. Tem o WhatsApp também. É o 981, deixa eu ver aqui, ó. 98114 8674. Está aqui na tela aparecendo para você o WhatsApp também da Betinhas, tá? Betinhas, prazer a cada mordida. E vou falar uma coisa para vocês, hein? Olha eu aqui. Inclusive, gente, além dos produtos que são embalados, as embalagens aqui são lindas, né? Falou em Betinhas, a gente já sabe. Estava conversando com a produção aqui, coisa mais linda. Caixa de acrílico, o brasão da Betinha. Além dos produtos, tem também, que pode acompanhar as cestas, são cestas de Páscoa. Tem as canecas, todas no motivo da Páscoa. Tem, olha, esse ursinho, coisa mais linda. Não vou nem pegar, tá tão gostoso. Aproveite, você sabe. Falou de Betinhas, é sinônimo realmente de qualidade e só coisa gostosa, tá? Aproveite essa Páscoa, mas aproveite essa Páscoa com Betinhas, certo? Tá aqui, volta a conversar. E o assunto aqui continua sendo adoção. O Dr. Joel Furlan. Doutor, a partir de que momento a fila eu demoro
dependendo de quem, do que eu escolho, né? Da criança. Em Araçatuba o senhor percebe um perfil em particular ou segue mesmo aquele nacional de criança recém-nascida, menina? Na verdade, assim, como eu falei, esse perfil tem se modificado, né? A maioria é de 0 a 3 anos, né? O sexo normalmente não tem escolha nessa faixa etária, né? A maior dificuldade é acima de 4, né? Então, por exemplo, nós tivemos no ano passado 2 adoções de irmãs acima de 7, uma acima de 7, outra menos, e elas tiveram que ir para outras cidades do estado, porque não teve casal interessado. Mas isso tem variado, tem melhorado, como eu falei. Acho que as pessoas perceberam que... Eu entendo a situação dos casais, porque como a ideia é de ter o filho biológico, né? Então, se você pega desde a tenra idade, acredito que talvez isso possa dar um sentido maior da maternidade ou da paternidade nesse aspecto. Mas como você mesmo disse, quando eles conhecem essas crianças mais velhas e percebem que, na verdade, pouca coisa vai se modificar, né, em relação a isso, acho que aí cai a ficha e eles têm se aberto a esse perfil que existe no Brasil. Então, o que as pessoas em geral criticam, mas tem tanta criança acolhida e cadê? Na verdade, esse é o problema. O problema, eu volto a dizer, primeiro, é o perfil de crianças e o perfil que os casais colocam. Então, se você modificar o seu perfil, a possibilidade de você adotar, seja em Araçatuba ou em qualquer cidade do Brasil, é muito maior, né? Então, talvez seja o caso de você rever esse perfil. E também, como eu falei, não é uma coisa matemática, não é um supermercado que você vai escolher e falar, olha, vamos renovar o estoque. Hoje nós temos um bebê acolhido, com possibilidade de ser colocado para adoção, mas ainda está em fase de tratar com essa família. Temos dois meninos, 2 gêmeos, mas que também ainda está em fase de trabalho com a família. Não dando certo, eles vão para adoção. Só que, por exemplo, isso é incerto. E o que eu quero, na verdade, o que nós queremos, e é a nossa obrigação, que a gente consiga reinserir essas crianças na família. Porque é a família de origem delas, é a prioridade. Agora, ano passado, nós tivemos casos de bebês recém-nascidos, porque surgiram mais mães que deram à luz e não quiseram ficar com a criança. Tivemos uma moradora de rua que deu à luz, enfim. É cíclico, né? Tem ano que vai ter mais, tem ano que vai ter menos. Neste momento, eu agradeço isso, a gente tem muito pouca criança, como eu falei, graças a esse trabalho de rede que é feito para a reintegração da família. E eu cheguei à seguinte conclusão: por pior que seja a casa da criança, né, de origem, evidentemente que eu não estou falando aqui em abuso sexual, por pior que seja a situação dessa criança, se você perguntar para qualquer uma delas, ela vai preferir a família de origem. É muito curioso isso, né? É a história dela, né? É a vida dela, ela é o vínculo dela. E a gente tem que tomar muito cuidado para não interromper isso, né? Quem sou eu para tirar essa pessoa da família dela, né? Então, só por uma situação muito grave, né? Você vai marcar a vida dessa criança pelo resto da vida dela. Doutor, né? Eu diria que até a dificuldade que essa criança ou esse adolescente ele tenha passado com os pais biológicos, essa é a maior referência que ele tem. Sim. Por mais que tenha sido de sofrimento, eu percebi que é mesmo a referência que ele tem, né? E a gente, quem vai para adoção e de repente se depara com uma situação como essa, e aí você tem que entender, por mais que doa, você tem que abrir mão num certo momento e entender que a criança é a escolha dela. Você não é o dono da criança, né? Você está ali para ser um suporte na vida dela, né? Vai ser você não vai ser o pai biológico dela, nem a mãe biológica. Você vai ser o pai afetivo, adotivo, seja lá a nomenclatura que você quiser usar. Mas você não vai substituir essa família de origem, né? Por isso que a gente recomenda, e as técnicas recomendam, essa criança é importante saber da história dela, saber da origem, saber o que você está fazendo, porque se ela depois descobre por conta, é muito pior, né? É interessante que ela saiba, por exemplo, se você adota uma criança pequena, mesmo que sejam recém-nascidos, exatamente. Eles recomendam que se contem, né? Assim, claro, com formas, com maneiras, porque amanhã ou depois ela vai acabar descobrindo, seja por uma questão
de pele, de traços, enfim. E a própria história, viu, gente? Eu conheço histórias que, ainda bem que a família falou, mas eu fiquei assim, essa situação, doutor, que, por exemplo, assim, a família estava com a criança na festa e a babá de uma outra, o destino cruzou. tratou nós ficamos assim, ainda bem que a família tinha contado para a criança desde o princípio. E tem também, por exemplo, se for aqui na comarca, né, tem a questão matrimonial, né? E se um irmão depois casa com a outra irmã? Ah, verdade. Eu não tinha pensado nisso. Né? Existe essa possibilidade. Então, assim, se ela souber da origem, né, evidentemente que a maioria acaba nem tendo contato, mas pode acontecer, não se descarta isso, né? Então, e o Estatuto prevê é direito da criança e do adolescente saber do histórico da adoção. Então, assim, acima de 18 anos, se ele procurar o fórum, ele tem direito de saber todo o histórico do processo dele e abrir e olhar tudo. Antes, se os pais concordarem, evidentemente, com apoio psicológico, ele também tem esse direito de saber. Eles recomendam falar a verdade. A verdade sempre é o melhor caminho, né? Não adianta você fugir disso. Realmente é o melhor caminho, né? Tem que ser feito. Para quem está em casa, doutor, eu não fiz pergunta para o senhor que o senhor acha que eu deveria fazer sobre a adoção. Né? Assim, o que o senhor acha interessante? Eu sempre coloco isso na mão do meu entrevistado, porque como é uma realidade sua, quem está lá em casa, Regis, olha, é interessante quem está em casa saber mais sobre essa questão da adoção. Na verdade, eu vou falar novamente o que eu falei no início, né? O que mais me preocupa é a falta de informação no sentido de, eu vou pegar um filho da vizinha, um filho de fulana, né? A adoção brasileira é crime, a adoção brasileira dá problema. Nós já tivemos inúmeros casos em que o casal pegou, eu fico um tempo, depois eu pego a guarda. Não, a gente tira a criança da família que adotou ilegalmente e isso causa um sério transtorno, tanto para a criança, para essa família. Então, assim, não façam isso. Você quer adotar? Vai, se inscreva. Não, existe essa possibilidade de você, somente se for do vínculo familiar, né, de um terceiro ficar com a criança. Do contrário, se não tiver vínculo familiar e se for descoberto, essa criança vai ser retirada dessa família. Então, não façam adoção ilegal, procure orientação no fórum, tem atendimento regular lá com as técnicas ou com a promotoria lá na Pompeu. Pode me procurar que eu esclareço dúvidas por e-mail, enfim, mas não façam a adoção irregular, que é chamada adoção brasileira. E outra questão, a mãe, volto a falar novamente que isso é importante, a mãe que não se sentir à vontade para criar seu filho, faça esse gesto de amor, entregue o seu filho para adoção, não para o seu vizinho, para o seu conhecido, mas procure a equipe técnica do fórum. Você vai receber orientação, você vai receber ajuda, apoio, e você até pode mudar de ideia, né? Exato, e você não vai ser criminosa, não. Não, muito pelo contrário. Não vai achar que você, eu vou lá, não vou nem falar isso, porque senão eu vou ser presa. Não, muito pelo contrário, você vai ser acolhida para que você realmente tenha essa decisão muito, muito, muito forte, né? Qual seja a sua decisão, que ela seja tenha muita certeza. Doutor, sou pobre, a outra família é rica. Mas aquela família que é rica tem mais critérios para adotar uma criança do que eu. Não, são critérios objetivos. A pobreza, ela não entra nessa análise nem quando você retira a criança da família, que muitas vezes o que a gente percebia, existe lenda aí, né? Mas aquela criança ela é pobre, isso não existe, né? Se aquela mãe cuida dessa criança, ela vai permanecer com essa criança e receber todo o auxílio possível. No cadastro, a mesma coisa. O que se pede no cadastro? Que a pessoa seja uma pessoa que não seja um criminoso, que a pessoa tenha uma vida regular, como um padrão, e que ela tenha a mínima condição de se sustentar e de sustentar essa criança. Porque a pobreza seria nesse sentido. Se a pessoa está numa situação que ela não dá conta nem de se sustentar, como é que ela vai sustentar uma outra pessoa? Aí, nesse sentido, talvez o cadastro não seja aprovado, mas não pela condição exclusiva de pobreza, mas pela situação dela. Agora, uma vez inscrito no cadastro, a ordem, ela segue o mesmo padrão que todo mundo, é critério objetivo. Não existe passar na frente por isso ou por aquilo, né? Tem fiscalização tanto do Ministério Público quanto do próprio juiz da infância, que faz correição regularmente e fiscaliza essa situação. Gente, a pobreza, pobreza, ser homem, ser mulher, né, solteiro, casal,
ser homossexual, deixa eu ver, homossexual, pobreza, ser solteiro, um pai ou mãe solteira, isso não é impedimento para você ser pai, tá? Ser mãe. Sim, de jeito nenhum. O que se espera é que você seja uma pessoa responsável, né? Responsável porque você vai cuidar de uma criança ou de um adolescente em desenvolvimento, então você vai ter que enfrentar esses problemas. Nesse sentido, é importante lembrar o seguinte, e as pessoas sempre perguntam, mas e se eu me arrepender? Eu adotei e me arrependi. Isso é comum as pessoas pensarem. Se você se arrepender no período do estágio de convivência, porque funciona assim, você vai lá, está cadastrado, recebeu a criança. Você vai ter um período, um estágio de convivência que ele varia, de 15 dias, 2 meses, 3 meses, depende de cada caso concreto. Nesse período de estágio, se você não se adaptou, então você pode falar, não dá, então essa criança volta para o abrigo, vai para outro casal. O estágio de convivência serve justamente para isso. Agora, se a adoção está concretizada, passou o estágio, registro no seu nome, você é pai. Você é mãe, filho, não se devolve filho. Filho não devolve. Então o critério vai ser o mesmo que a gente fez com o pai biológico. Se você, a partir do momento que você não se adaptou, começar a maltratar essa criança ou começar a praticar atos que essa criança, que na origem acontecia, essa criança é retirada de você, não pelo insucesso da adoção, mas por maus tratos ou qualquer tipo de abuso, e essa criança é novamente acolhida. E esse casal vai responder pelos atos praticados. Inclusive, tem casos em que o adolescente, via advogado ou defensoria, ou até com o Ministério Público, entra com uma ação de indenização contra esses pais adotivos pelo dano causado por essa situação irregular, né? Então, assim, separar o que é estágio de convivência, período de prova, e depois é filho. Tá, deixa eu pegar um pouco antes então, só para a gente ter uma ideia. Doutora, por exemplo, assim, eu já tenho que fechar, tô vendo que a produção já está falando para a gente ir. Nossa, doutor, mas assim, entrei no cadastro nacional, aquele momento super alegre, o mais feliz da sua vida. Quando te ligam, eu falo que você vai ser inserido no cadastro nacional de adoção. E aí de repente aparece a criança. Antes você vai ver a criança, você vai conhecer a pessoa, você vai Sim, você tem uma aproximação, né? Estiver, exatamente. Né? Não é assim que vai chegar lá de surpresa. Você vai conhecer essa criança. A primeira resposta não vem nem da criança, vem do casal ou da pessoa sozinha. Ah, não, gostei. Normalmente eles se apaixonam. Aí vem a segunda etapa, se essa criança vai ter vínculo com você ou não. Então é feita uma aproximação inicial, deu certo essa aproximação, aí você recebe a guarda provisória para fins de adoção. Nesse período de guarda provisória para fins de adoção é o estágio de convivência. Deu certo, consolida a adoção. Não deu certo, volta para o abrigo. Então, esse estágio serve para isso, inclusive para se arrepender. A criança está lá no abrigo, quando me ligam, olha, tem uma criança aqui que encaixa no perfil de vocês, eu vou lá no abrigo conhecer a criança. Sim, a equipe técnica marca com a casa e eles vão lá, é feito isso junto. Claro, normalmente de uma maneira para a criança não saber que você está lá para conhecê-la, mas é feito esse contato. Uma outra coisa que é importante falar, eu sei que está acabando, mas você que não quer adotar, você pode apadrinhar a criança no abrigo. Então, quem tiver interesse, é só procurar a Casa Abrigo. Eu sei que a gente não tem muita criança e adolescente nesse momento, ainda bem, né? Mas você pode ser um padrinho afetivo, um padrinho financeiro, sei lá, tem gente que paga colégio, paga curso, enfim, tem outras formas de você ajudar essa criança além da adoção. Doutor, nós vamos conversar mais sobre esse assunto, ou sobre outros assuntos, enfim, é que eu falo que esse assunto, a adoção, é apaixonante para mim, né? E eu agradeço o carinho do Dr. Joel Furlan, promotor. O nosso assunto hoje aqui foi a adoção. Doutor, obrigado pelo seu carinho. Tá? Imagina, eu que agradeço. É um prazer e até uma obrigação eu divulgar essa questão, que é uma questão legal de interesse público. Né? E até porque depois, num próximo encontro nosso, nós poderemos falar sobre mudanças de lei que devem ter acontecido. Doutor, antes, rapidinho, coronavírus mudou o atendimento aqui no fórum? O fórum, por exemplo, nesse momento a promotoria está quase que em plantão, né? Então a maioria dos processos são digitais. Tem um promotor presencial, o restante está trabalhando em casa, mas funcionando normalmente a parte de atendimento, virtual ou por telefone, né? Então, físico eles proibiram. Audiência até ontem eu fiz, a partir de hoje não sei se vai ter, nós estamos aguardando um provimento do tribunal, talvez seja suspenso
e é uma coisa que infelizmente foge do nosso controle, Sim. mas que nesse momento tem que acontecer. Né? Sim. Olha, gente, estamos indo embora. Rapaz, hoje a hora voou. Nossa Senhora, mas como voa a hora? Para vocês que nos acompanharam até agora, beijo. Aliás, beijos assim, ó, como que é? Assim, de punho, para você, tá? E ó, pessoal, vamos nos atentar, tá? A questão do coronavírus é uma realidade. Infelizmente, querendo ou não, é a nossa realidade, certo? Para você que está assistindo a gente no Reprise agora à noite, boa noite para vocês. Até amanhã cedo, a partir das 8h30 da manhã.